Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 27. Você coloca aí, Bia, na tela, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27. É a palavra que Deus tem trazido ao coração. Vamos ficar de pé para ouvir a leitura, por favor. A Irmandade aí na sua casa também. Vamos ler com a ajuda de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 27. Tá bom? 10, versículo 27. A entrega do temor a Deus. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me entregar diante dos homens, que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, amada Igreja de Deus, nossa Irmandade também que nos acompanha através da internet, a Irmandade aqui presencial. Essa noite, o Senhor traz a nós um esclarecimento para que nós nos lembremos da importância da adoração, da importância de servir a Deus. Um grande erro, uma grande falha que o povo de Deus tem, isso está em todos nós indistintamente, é achar que servir a Deus é vir na igreja. Achar que servir a Deus é estar fazendo parte de alguma instituição. Não, irmão, não. Servir a Deus de verdade é onde ninguém vê, é onde ninguém ouve, é quando as cortinas se fecham, é quando as luzes se apagam. Servir a Deus, a maioria das vezes, está no anonimato, está na solidão, materialmente falando. E nós, todos nós, viu, irmão? Todos nós, nenhum de nós é melhor para poder dizer, eu não estou incluso nessa conta. De uma forma ou de outra estamos. Uns mais, outros menos, mas todos estamos. Normalmente, tudo o que fazemos para uma outra pessoa. Ou para que alguém veja uma boa ação. Por que a palavra diz que o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba? Muitos adoram a Deus, ou demonstram adorar a Deus,
por status, irmão. Eu conheci um irmão que levantava direto no culto testemunhar contar mentira. Chamava Olá de mim, pode dizer que ele já morreu. Esse mentiroso não entra no céu, esse irmão está com um problema seríssimo. Ele tinha prazer de demonstrar ao povo que ele alcançava muitas graças. Eu não sei onde acontecia esses milagres, era dentro da cabeça dele. E a Irmandade já não aguentava mais, porque todos sabiam. Irmão, irmã, bem-aventurado aquele que está incluso na conta do Senhor Jesus, onde ele diz, o Senhor procura para si adoradores que adorem ao Pai em espírito, verdade e vida. Em espírito, verdade e vida. Aqui, irmão, irmã, é um encontro onde nós nos vemos e sim, adoramos a Deus e sim, o Senhor recebe de desde o céu a nossa adoração, mas a adoração verdadeira é aquela que é feita dentro dos nossos corações. É aquela que é só entre você e Deus. É ali que está o verdadeiro homem, a verdadeira mulher. Não aquele e aquela a quem a sociedade conhece. Não aquele e aquela a quem a Irmandade conhece. Ali, quando ninguém está vendo, está o homem e a mulher que só Deus conhece. E a própria palavra diz nos provérbios que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca, porque Deus pesa os espíritos numa balança justa. Irmão, irmã, se você está esperando ser aprovado pela igreja, aprovado pelo pastor, pelo ancião, por quem quer que seja, bem-aventurado aquele que carrega em si as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aconselhar a nossa Irmandade, que quando alguém te perguntar de qual igreja você é, você nunca diga, eu sou da Assembleia Cristã Livre, eu sirvo a Deus lá, mas eu sou de Jesus Cristo. Eu posso servir a Deus em qualquer uma outra, porque eu pertenço ao Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está às portas e vem buscar a sua igreja, e Ele não quer achar a sua igreja distraída. E nós devemos nos lembrar, amados irmãos, da parábola das 10 virgens. Elas foram equiparadas, todas eram virgens, todas estavam indo para o casamento, todas estavam ansiosas, todas dormiram, mas só algumas tinham azeite para esperar o esposo, irmão. Ainda que você durma, ainda que você anseie, ainda que você se preocupe com alguma coisa, enche essa noite a tua lamparina do azeite da santa palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. E quando algumas coisas, irmão, é Deus quem manda a palavra. Senhor conhece a sua igreja. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando um carro, quando um amor, quando um trabalho, quando uma ocupação, os deleites dessa vida são mais importantes do que servir a Deus. E muitas vezes a Irmandade se engana, acha que servir a Deus é muitas vezes largar o trabalho, largar a família para poder estar no culto. Não, irmão, servir a Deus é muito mais além do que atravessar essas portas, mas quando essas coisas são mais importantes do que a graça de Deus em nós, nós não nos fazemos indignos do Senhor, que essa palavra ache guarida em todo o coração, e se alguma coisa estranha está entrando na tua alma, está tomando a prioridade que é de Deus na tua vida, alamaia, clama pelo sangue de Jesus, e volta depressa ao primeiro amor. Deus quer salvar a tua alma. Claro, irmãos, as nossas almas. E o Senhor manda a sua palavra, que tem uma multidão nos assistindo. E a Irmandade que está aqui, e depois que termina o santo culto, outra multidão ainda maior assistirá. E essa palavra chega, e o tempo que chegar em você, não trata em nome do Senhor Jesus como opção aquele que sempre te tratou como prioridade. Servir a Deus, irmão, não é a roupa, Deus que manda a palavra, irmão. Servir a Deus não é estar com a Bíblia debaixo do braço.
Servir a Deus é dar comida ao faminto, é dar água ao sedento. Você pode dizer, eu dou tantas cestas básicas, mas e a palavra da vida eterna, que é a verdadeira comida? Para quem você tem distribuído? Que o Senhor disse para aquela mulher junto ao poço, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Uma pergunta de Deus para nós, irmãos. Se de agora para amanhã, se durante a terceira vigília nessa madrugada, ouvir-se o som da trombeta, como está o teu coração? E muitos esperam o final dos tempos, com o alarido da trombeta, com a terra fechada às quatro extremidades, com os anjos que dirão, irmão, o Senhor já voltou para uma multidão que já dormiram, pode ser que algum de nós durma hoje, não acorda amanhã, prepara o teu coração, porque se isso te acontecer, essa fonte que está em você, vai te fazer saltar para a vida eterna. Irmão, creia na salvação, da glória a Deus, você não está aqui passando tempo, você está aqui caminhando para Jerusalém celestial. Jesus, o Senhor quer a sua igreja cheia de glória, quer a sua igreja cheia de virtude, quer o seu povo com o coração no seu reino. Põe seu coração no reino de Deus, igreja de Deus. E aqui ele já dizia, porque imagine, nós, irmão, já ouvimos de muitas gerações, há 2000 anos e tanto atrás, o prenúncio desse Messias que vem buscar a sua igreja, que já passou por aqui, que foi morto, foi ressuscitado, subiu ao céu pela ascensão. Então já temos o testemunho. Mas esse povo não tinha precedente. Nós tivemos aqui os profetas, ficou tudo escrito, tudo catalogado. Não é, irmãos? A manifestação de tantas coisas. Mas quando Jesus veio, que ele vinha então do tempo da lei, não havia visão manifesta, diz a palavra. Os irmãos lembram-se de Zacarias, pai de João Batista? Aliás, de João, discípulo. Quando viu a primeira vez o anjo, ficou mudo, porque não tinha hábito. Irmãos, nós precisamos nos preparar para o sobrenatural de Deus. Nós precisamos nos preparar para ver o morto ressuscitar, para ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, irmão. Isso não pode nos causar espanto nem assombro. Glória a Deus nas alturas. Amada igreja, que o nosso coração esteja preparado, porque o Senhor manda anunciar ao seu povo, eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida. E Deus faz, irmãos, quando Deus quer, Deus faz. Senhor, faz os nossos caminhos se cruzarem, Senhor, traz do norte, do sul, do leste e do oeste, mas a igreja precisa estar preparada. Imaginemos nós, se ouvir-se a notícia de que o Messias apareceu em algum lugar, apareceu lá em Carapicuíba, apareceu lá no Rio Grande do Sul, e agora, irmão, como faremos? O que diremos? Nós que somos o povo que deveríamos crer, muitas vezes estamos colocando empecilho na grandeza de Deus. Não limita o poder de Deus. O Senhor pode tudo para aquele que crê no seu santo nome. Essa palavra vem essa noite para te dizer, não faça pequeno o teu Deus que é grande. Você consegue abrir a tua boca e dar um glória a Deus aí, irmão? Alamaia, e dizer, Senhor Jesus, eu creio em ti. Sabe o que nós deveríamos fazer? A própria ciência já fala disso, mas vou dizer aos irmãos no nome de Jesus. O que os irmãos, o povo que serve na igreja católica, serve a Deus na igreja católica, não estamos aqui discutindo doutrina, estamos aqui falando de um fato. Eles servem a Deus lá. Eu tive em Aparecida esses dias atrás com meus irmãos, quando você entra na missa, eles dão um papelzinho com o roteiro da missa, não dão? Com tudo que vai acontecer lá. E lá tem as palavrinhas que você tem que recitar.
né? Não sei o que lá, tem misericórdia de nós, não sei o que lá, e tem o responsório, salmos, eu não conheço, mas é mais ou menos isso. Sabe o que é aquilo? É a fé sendo firmada na mente das pessoas a cada momento. A cada culto ele vai lá e confessa, Deus é tudo na minha vida. Ah, mas são vãs repetições. Permita a Deus que haja essas vãs repetições no nosso coração todo dia. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Ah, Senhor, mas não preciso falar nada disso, irmão Rodrigo. Eu creio no Senhor. Irmão, Deus conhece meu coração, mas nem coragem para orar você tem, quem dirá para crer, irmão. Não, Senhor quer o seu povo preparado, e essa palavra vem essa noite perguntar a todos nós, eu quero te recrutar para ser soldado de linha de frente do meu exército. Quero colocar em você uma centelha divina e mandar o demônio embora do teu caminho ainda essa noite por esta santa palavra. O maior de todos os espíritos contrários na vida do crente não é nem em algum dos pecados, sejam eles quais forem. A maior desgraça na vida do crente é a frieza espiritual. Qual é a primeira característica de um morto? É estar frio, irmão. Em nome de Jesus Cristo, seja aquecido pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Seja aquecido pelo Espírito Santo, e quando o teu joelho bater no chão, o teu sangue possa ferver nas tuas veias, o teu coração acelerar, o suor vir no teu rosto. Senhor, a minha alma ferve diante de ti. O que o salmista dizia, o meu coração derrete como cera diante da sua presença. Irmandade, seja cheio do Espírito Santo. E calamúria, salaianda, lamaia. Seja cheio da glória de Deus na tua vida. Seja cheio do Senhor em você. E quando você abrir a tua mão, quando você puser a tua mão, abrir a tua boca, o inferno vai cair, irmão. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Onde a Dani fazia comum no tempo... Põe um pouquinho mais de som no meu aqui, filha. No tempo da CCB, tinha um irmão que hoje é ancião, chama o irmão Eliseu Comodaro. Ele era cooperador, um santo homem de Deus até hoje, mas ele era cooperador. E foram fazer uma missão, quando você sai da Ilhabela para o mar aberto, tem uma ilha chamada Ilha dos Búzios, são 3 horas de barco, tem uma congregação lá. Aí, irmão, e tem um tanto de crente lá, tem uns 30, 40 irmãos. Então, de tempo em tempo, tem que ir lá para dar Santa Ceia para irmandade, fazer um batismo, qualquer coisa assim. E saíram, irmão, para essa Ilha dos Búzios, e acontece que o alternador da lancha parou de carregar. E eles foram, quando estava no meio da travessia, 1 hora e pouco de travessia, a lancha, o motor foi usando a carga da bateria. Isso que aconteceu com o carro da Dani esses dias. Foi usando a carga da bateria, morreu, não pegava mais, não dava nem sinal. Soltaram a âncora, a corda acabou e a âncora não alcançou o fundo do mar. E com a âncora pesada balançando, a lanchinha ficava fazendo assim, ó. E rota de navio, irmão, de cruzeiro com 3, 4 mil passageiros. O meu sogro carrega navio que carrega 4, 5 mil carros, 3 mil cabeças de boi. Imagina o tamanho desse. Tem navio desse que tem 400 metros de comprimento. E aquele navio vai ver uma lanchinha pequenininha, mas não vê, irmão, nem no sonar não vê. E eles ali clamando, Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Nós estamos em missão da tua obra, ou nós vamos afundar aqui, ou o navio vai passar em cima de nós, tem misericórdia de nós. E dava partida e não funcionava, Irmão Gabriel, que é já ancião antigo, foi ordenado em 92, falou para o irmão Eliseu, em nome do Senhor Jesus, dá partida nessa lancha, Deus está conosco. O irmão Eliseu falou, é mesmo, irmão, por que não pensamos nisso antes? Deu partida na lancha e foram embora e estão dando glória a Deus até hoje. Bendito seja Deus. Deus quer derramar fé essa noite por essa palavra. É melhor fechar uma igreja do que ter uma igreja fria.
Não, o Senhor não quer um povo frio nem morno. O Senhor quer um povo quente na sua presença. Irmão, abre a tua boca e glorifica a Deus. Não deixa Satanás tampar a tua boca. Tem uma máscara que tampa a tua boca. Vou pregar o que Deus está me mandando pregar. Essa máscara que nós usamos por essa enfermidade é um prenúncio do que o adversário quer fazer com o povo. Quer tampar os nossos lábios, a nossa boca espiritualmente. Mas com máscara, sem máscara, mudo, aleijado, cego, do jeito que for, um adorador adora a Deus pela vida e pela morte. Está preparado para ser um soldado de Jesus Cristo, irmão? Está preparado para sair da sombra? Está preparado para sair do anonimato? Está preparado para abrir a tua boca para glorificar a Deus? Deus quer te levar nas favelas, Deus quer te levar nas biqueiras, Deus quer te levar nos orfanatos, Deus quer te levar nos asilos, quer te levar nos leprosários. Seja cheio do Espírito Santo. O adversário não fará de você um covarde, mas fará de você um valente, uma valente na presença de Deus. E a pergunta de Deus é essa: o que tem no teu coração, servo de Deus? O que tem no teu coração, serva de Deus? O que tem em você? O que está tomando conta da tua vida? Da tua alma? As coisas dessa vida? As ocupações dessa vida? As preocupações? O medo? A doença? O que está sendo maior do que o teu Deus? A tua incredulidade? O atestado do médico? A porta que não se abre, a pandemia? Irmão, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor disse para a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Receba, irmão, esse espírito de crer. Aleluia. Receba essa condição de crer na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Profetiza para o teu trabalho, profetiza na tua casa, profetiza aos teus filhos, profetiza a tua igreja. E diga: porta, tu vai se abrir no nome do Senhor Jesus. Enfermidade, o Senhor vai te arrancar daí no nome de Jesus Cristo. Creia, irmão. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Uma chuva dessa, sair de casa para não crer na palavra, tem misericórdia, irmão. Crê na palavra de Deus. E essa noite o Senhor traz esse anúncio a todos nós, que quer a sua igreja desperta, que quer a sua igreja cheia do Espírito Santo. E o Senhor te diz: prepara-te, porque o sobrenatural de Deus vai brotar na tua vida. E coisas novas te fará o Senhor. Por esses poucos dias, a tua casa será iluminada com a luz de uma grande obra. Ainda essa semana a tua casa vai ser visitada, diz o Senhor. Deixa a tua luz acesa, porque se o anjo passar à noite e a luz estiver apagada, ele vai achar que não tem ninguém na casa. Acende a luz, abre as portas, faz barulho, para que saibam que tem alguém em casa. O que é a luz? É a palavra. O que são as portas? Nossos ouvidos bem atentos. E o que é o barulho? É a voz da tua oração. Você vai ouvir o anjo chamar, a luz vai estar acesa e ele vai ouvir você orar também. Creia na palavra, irmão. Crê no nome do Senhor Jesus. Creia na palavra. Crê na palavra. E vá em paz para a tua casa, glorificando a Deus. Te diz o Senhor: eu farei coisas novas na tua vida. E quero de você apenas um coração entregue nas minhas mãos e um povo que creia na palavra. Diga no teu coração, diga para o teu Deus: Senhor, eu creio em ti. Mas Deus sabe que eu creio nele. Ele sabe, mas você sabe? Senhor, eu creio em ti.
Os irmãos perceberam que sempre que eu faço oração no culto, eu falo: Senhor, queremos confessar diante do mundo, diante do inferno, diante do céu, que o Senhor é tudo na nossa vida. Reafirma a tua fé a cada minuto. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Eu creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Bíblia como infalível palavra de Deus. Creio na manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, creio no milagre, creio no derramamento do Espírito, creio nas línguas de fogo, creio em tudo que vem do Senhor para mim. Então faça isso, amado irmão, amada irmã, a irmandade aí da live, comenta aí agora: eu creio em Jesus Cristo. Fala, cada um fala aí 10 vezes, aí tem uns tanto aí assistindo. Eu creio em Jesus Cristo, e fala para o mundo, põe nas suas redes sociais: eu creio em Jesus Cristo. Só o que você precisa fazer, o mundo saiba que você tem dono, que você é propriedade do Senhor Jesus. Guardemos essa boa palavra. Deus seja sempre